Chegamos ao 10º e último episódio dessa temporada e não tem melhor forma de encerrar esse ciclo de conversas que a gente teve aqui do que com a convidada que eu chamei hoje, que é uma mulher que tem muita história. Ela é cantora, compositora, percussionista, atriz, escritora, ilustradora, assim, é muita coisa. É uma artista multitalentosa, que eu admiro já de longa data. É uma referência para mim como artista independente que rompe fronteiras, rompe rótulos. É até difícil aqui ficar falando de todas as coisas que ela fez, que ela faz, porque eu não vou parar de falar. Mas, para já introduzir e dar o clima de com quem vamos falar aqui, ela é autora do livro de poemas Desperdiçando Rima. Tem 4 álbuns solo lançados. Eu Menti Pra Você, Longe de Onde, Selvática e o mais recente Desmanche. Sim, meus amores, eu vou falar com ela, que é voz, que é tambor, que é cara, que é palavra. Karina Burr. Oi, Karina. Oi, Ave Maria. Depois disso tudo, eu já ficar baixadinha aqui. Bom demais ouvir isso de tu. Sou muito fã, devolvo tudinho, Ai, gente. Muito fã dos seus desenhos, da sua escrita, de tudo, dessa coisa que você mantém aí, viva, de fazer podcast, de faz pra cá, faz pra lá, manda newsletter, faz não sei o quê. Eu sou fã, demais. Nossa, você tá louca, assim, você é, assim, inspiração. Eu acho que é uma das melhores partes aqui de poder fazer um podcast, é justamente poder trocar ideia com as pessoas que eu me espelho e eu me inspiro muito. E aí, até pra gente começar essa conversa, eu acho que é até inevitável pensar, porque eu também estou imersa um pouco nisso, eu acho que é um pouco da minha inquietação também, né? A gente está vivendo um tempo maluco, um tempo que são tempos de guerra, e como fica o papel da arte, de produzir arte no meio desse cenário? O que falar, né, nesses tempos, sobre o que criar, né? Então eu gostaria de entender um pouco de você, como você tá, o seu momento de produção e de criação nesse aí já mais de um ano de pandemia. Tá cada dia uma coisa, assim, no começo foi bem difícil, continua bem difícil, mas no começo eu paralisei, assim, completamente. Eu só, nos primeiros meses, assim, de isolamento, que eu tô desde o ano passado mesmo, né, de 15 de março do ano passado, dentro de casa, né, e aí no começo foi só medo, tristeza, e eu não conseguia fazer absolutamente nada. E depois eu comecei a desenhar mais fortemente, assim, né? Fazer muita coisa, eu comecei a vender os desenhos, né? Mas é tudo muito... Tem a coisa da grana, né? Que o trabalho para, Sim. né? Então você fica... Para tudo, a coisa de como vai ser no futuro, né? Eu vou ter esse trabalho ainda, eu vou fazer outra coisa, porque zera tudo, né? Como se tudo que você fez acabou, porque... Tem gente que... Porque varia muito também, né? As maneiras de trabalhar, né? Tem gente que tem uma condição de ficar, ou porque tem patrocínio, ou porque tem um outro trabalho que garanta uma grana, então as coisas ficam mais tranquilas nesse sentido, né? Pra mim fica essa coisa, os trabalhos ali pingando, raramente, desespero. E ao mesmo tempo eu comecei a conseguir escrever e desenhar, né? Então eu fiquei feliz por esse lado, que eu consegui voltar a escrever, que eu estava totalmente parada. E você tá escrevendo música ou escrevendo crônicas? Porque eu sei que você tem uma coluna, né, na revista Continente. Tem a coluna mensal na revista Continente, que aí eu sempre escrevo para ela, só que eu estou escrevendo mais mesmo. Eu inventei de fazer uma coisa maravilhosa, que eu morria de medo dessas coisas, de curso de escrita, sabe? Eu nunca tinha feito. E aí eu resolvi fazer um com Andrea Del Fuego, maravilhosa. Que incrível. E aí ligou a cordinha, sabe? Ligou a cordinha, assim, tudo que estava travado, assim, eu comecei a botar. Então estou escrevendo muito. Isso foi muito legal. Aí escrevendo crônica, conto, vendo no que dá, como é que eu junto depois, se eu faço um livro novo que eu quero fazer, né? Só que era aquele quero distante. E agora, como não tem mais a van, a estrada, então de repente eu consigo botar esse na rua. E onde é que começou essa sua história como artista, né? Foi pela música? Você já desenhava? Você já escrevia? Onde nasce a Karina Burr artista?
Eu achava, logo que eu comecei, foi uma coisa muito emendada, eu não vejo uma quebra assim, sabe, de quando eu era criança para agora, as coisas foram evoluindo, foram andando, mas não teve uma quebra, agora eu vou. Só que eu achava que a primeira coisa que eu queria fazer era dançar e fazer teatro e cinema. Só que aí cinema eu sempre achei uma coisa muito encantada, distante e impossível. Então nunca eu fui atrás, sabe? Aí fui, quando eu vi eu comecei a tocar. Em 91, né? Inclusive em vários releases, nos meus releases antigos tem 94, a conta tava errada, descobri um dia desse, vendo foto. As coisas não batiam, eu comecei a conversar com o povo, eu vi uma foto com o estandarte em 91, peraí. Então eu comecei em 91 a tocar no Maracatu Piaba de Ouro, depois no Maracatu Estrela Brilhante. E aí, quando eu vi isso, tinha virado meu trabalho, sabe? Quando eu vi, eu tava tocando muito, aí comecei a fazer música. Eu sempre gostei de escrever, mas eu guardava as coisas, né? Guardava desenho, coisa escrita. E aí comecei a transformar isso em música, e aí quando eu vi, já estava trabalhando nisso. E agora, depois de muito tempo, veio o cinema, né? Teve muita coisa que eu fiz de trilha. A maioria não foi trilha original, foi alguém que pediu música que eu já tinha, mas também fiz trilhas originais. E aí agora, um ano atrás, eu estreiei no longa Meu Nome é Bagdá, de atriz, e foi acho que a coisa que eu mais gostei de fazer na vida. Mas Olha. aí, Sobre mas o que aí é veio o o Bolsonaro filme? acabando com o cine. Eu sou a mãe de Bagdá, que é uma skatista, eu sou Micheline, mãe dela. E ela é uma skatista que tem umas amigas, que tem uma gangue de skate, e se passa ali no dia a dia de Bagdá, as questões dela, coisa de machismo, de ela com as amigas de skate, o convívio com os amigos, e eu tô ali de mãe, né? E como que foi esse processo de atuar, de interpretar, de dar vida a uma personagem? Foi muito, muito bom. Eu gostei demais de fazer. A direção de Caru é maravilhosa, Caru Alves Souza. O convívio no set, assim, foi o que eu mais gostei. Assim, eu já tinha feito antes. Eu fui do Teatro Oficina, né, por 7 anos, com o Zé Sim, Celso, fiz as Bacantes, fiz as 5 peças dos Sertões. Só que é totalmente diferente, né? Cinema. O Teatro Oficina já é bem diferente da maioria dos teatros, né? Ali é uma coisa que muito. acontece que é diferente, né? A relação com o espaço, a interpretação. E o cinema é outro planeta mesmo. Eu aprendi fazendo, né? Eu cheguei lá, eu aprendi, é ótimo, né? Eu sei tudo. É, eu aprendi a fazer o que eu fiz em Meu Nome é Bagdá, fazendo, né? Ali. E foi, eu me senti muito em casa, assim, foi muito bom, sabe? Eu falei, eita, agora vou atrás, não vou esperar me convidar, porque foi um convite, né? De Paula Preta, atriz também, maravilhosa. E eu falei, não vou mais esperar, vou atrás. E aí veio isso tudo. Que Acabou-se o mundo. loucura! Lá atrás era algo super inacessível pra você, cinema, você via como algo distante. E aí agora você tá aí nas telonas. Não, e foi bem louco, porque a gente ganhou um prêmio na Berlinale, inclusive. A gente foi. Ele Olha. estreou na Berlinale, ele nem estreou aqui oficialmente, né? Rolou em um drive-thru aí do Sesc, mas não estreou oficialmente. Eu tô esperando pra mandar link, né? Pois Pra todo é, mundo quero ver. ver. Mas nesse seu início, assim, você começando na música, quem que você tinha como principal, as suas principais influências, né? Porque eu acho que quando a gente tá começando, a gente olha nos outros, assim, muito aonde a gente vê uma possibilidade, né, pra gente, muitas vezes. Isso, para mim, a principal referência, eu falo que é o Carnaval de Pernambuco, porque é tanta coisa que acontece ali que não dá para eu citar uma por uma, sabe? Mas orquestra de frevo, maracatu, baque solto, baque virado, caboclinho, afoxé, show de punk rock no meio do Carnaval com o Devotos, que era Devotos do ódio na época. É tanta coisa acontecendo que foram as minhas influências todas disso, sabe? Para tocar, é isso. Na época, Cristina e Virgínia Barbosa e Neide Alves, amigas minhas, a gente tocava juntas, eu comecei a tocar no Estrela Brilhante com elas, assim, elas estavam lá e eu era só quem eu conhecia que tocava, né, de mulher, e eu era louca para fazer aquilo, e por perto só tinha elas mesmo fazendo. E isso foi incrível, porque a gente fez um núcleo ali, né, a gente, por alguns anos, desde que eu entrei no Estrela, eu passei 4 anos lá e assim, era a gente, né? Em todos os maracatus, não tinha mais mulher tocando nenhum.
Então, era uma coisa que era uma barreira muito grande para ser quebrada, não era legal de jeito nenhum, mas a gente formando esse núcleo, a gente se fortalecia, né? E todas trabalham com isso hoje em dia, cada uma de um jeito, mas a gente seguiu fazendo isso. E é maravilhoso também você ver depois, porque isso eu senti muita falta de ver mais mulheres, não só fazendo isso, como nas bandas também, né? Porque o lugar reservado para a mulher é o de cantora, né? Então, naturalmente, muitas mulheres vão para ali, porque ali é o lugar que está aberto, né, para mulher. E os outros, não que para você ser cantora você não tenha que lutar, não é isso, mas os outros lugares não estão naturalmente lhe esperando, né? Então é muita guerra, no meio dessa guerra você desiste de um monte de coisa, né? E aí é massa você ver que você também acabou sendo referência para outra galera que começou a tocar, né? Então é incrível ver isso, assim. Você fica triste porque, né, porque muito mais gente podia fazer muito mais coisa, mas é muito bom ver isso, essa virada, assim, né? E qual foi É a primeira incrível, mas coisa ainda que você falta. aprendeu a tocar? Foi o Mineiro Ganzá, no maracatu de baque solto, no Piaba de Ouro. Na verdade, eu comecei a tocar em Cavalo Marinho, na zona da Mata Norte, lá em Pernambuco, que na época eu assistia muito show, né? Eu vi o show do Mestre Ambrósio e eu fiquei amiga deles, eu ia com eles, com o Siba, com o Helder, com o Éder, muito para interior para ver Cavalo Marinho. Eu comecei a tocar mineiro. Depois me apaixonei pelo chequerê, que eu fui tocar depois de alguns anos no afoxé, tocava Como que é o chequerê, chequerê? timbal. A cabaça com. Eu bem que podia estar com ele aqui, né? Mas não foi. A cabaça com as contas fora que faz. Ah, sim, 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 sim. E aí o tambor, primeiro tambor de pele foi a alfaia, que eu chamo de bombo, mas eu falo bombo, a maioria das pessoas não sabe o que é, então a alfaia no Estrela Brilhante. Esses três são os meus instrumentos, assim, eu toco conga e tal, mas se eu falo que são os meus instrumentos, são esses três, assim. E o surdinho de bandinha de pífano. Nossa, e da onde veio esse interesse por esses instrumentos e por tocar, né? E não necessariamente só cantar. Eu primeiro quis tocar bateria, só que eu não tinha essa disciplina de estudar em casa, não tenho até hoje disciplina nenhuma. Eu faço as coisas obrigada a fazer, então eu tenho que entrar nas coisas para poder ser obrigada a fazer. Eu amo fazer, mas se não tiver alguém puxando a cordinha, eu fico na leseira absoluta, assim. Então, eu entrei no maracatu e eu fui tocar, né? Eu entrei no lugar, entrei no afoxé. E a coisa dos instrumentos, de começar a tocar, a cantar veio junto porque eu só cantava tocando, era tudo misturado. E aí eu fui tocar bombo no Maracatu Estrela Brilhante, tocava mineiro, né? Ganzá, em Cavalo Marinho e no Piaba de Ouro. E também tive uma ligação muito forte com banda de pífano. Tocava na Zabumba Véia do Badalo, e eu tocava o contrasurdo, o surdinho. E aí é isso, eu saía tocando, né, e tinha essa coisa, é engraçado, são núcleos diferentes, né? O núcleo do afoxé é uma coisa mais de tambor de mão, de timba, aí o maracatu vai pra alfaia, pro chequerê, o maracatu baque virado, né? Aí baque solto, volta pro mineiro, aí a bandinha de pifa, são universos totalmente diferentes, apesar de ser tudo percussão. Então eu ficava circulando nisso, né? E aí tinha banda, também tocava com Érica, era rock and roll, já era outra parada. Então eram muitas dimensões assim, ao mesmo tempo. E você tinha, assim, dentro do rock, quais eram as suas principais referências, assim, que você ouvia? Porque você tem uma veia muito punk, né? Eu tenho, era muito, essa coisa da veia punk era muito do ao vivo ali, sabe? Os shows do Ed na época, porque o Ed virou outra, totalmente, mudou totalmente o som. Na época era porrada o show, assim, e eu sempre ia sozinha, eu nunca tive, conhecia meus amigos nos lugares, né? Eu nunca fui de andar de galera, embora eu tenha a minha galera, eu nunca fui de andar de galera, eu sempre gostei de andar sozinha. Eu ia sozinha para as festas, para os shows, voltava sozinha, sempre foi assim. Aí o show do Ed eu ia sozinha e era um público, era praticamente só homem no show do Ed, porrada, era uma época em Olinda, assim. Então foi muito dali, daqueles shows, de estar como público daqueles shows que veio muito disso, o Devotos do Ódio, Matar Lá na Mão, todas as bandas de lá, né? O Devotos do Ódio Zé do Pinho, Matar Lá também. Então veio muito da banda que acabaram virando os meus amigos, né?
veio muito mais disso do que de referência gringa, sabe? Olha, que E tinha também muita interessante. coisa, eu nunca, não tinha essa coisa de ser muito fã, eu era, sabe, eu era assim, sou fã de muitas bandas, gostava do Sex Pistols e tal, mas não era uma coisa de ser louca eu gostava, achava lindo, curtia, mas não era aquela típica fã de banda, né? Eu era muito fã dos meus E é legal você falar isso de como você transitava assim entre vários instrumentos, porque é um pouco como eu enxergo que você faz, né? Você transita em muitas áreas artísticas e sonoras. Eu acho isso muito interessante, essa coisa de não ver essas fronteiras. Né? Até queria entender um pouco de você em relação a rótulos, como você entende o seu som, ou como você. Não só o seu som, né? Mas o que você faz, porque nessa coisa da gente fazer várias coisas, de escrever, de desenhar, sabe, eu fico. Eu tenho essa ideia de que tudo que eu faço é uma coisa só, né? Até não gosto muito de me rotular como escritora de ficção científica, como escritora disso ou daquilo, porque eu acho que no final das contas acaba limitando o que eu posso fazer no futuro, entende? Mas ao mesmo tempo me torna tão difícil de vender, vamos dizer assim, né? Porque o rótulo ele ajuda a vender para o mercado. Então eu queria entender como é que você vê essa questão dessas fronteiras, desses rótulos, dessas caixinhas que os artistas acabam tendo que se encaixar. Eu tenho essa mesma questão que você, tanto dessa coisa de escrever, de desenhar, de atuar. Acho chato até fazer a lista, sabe? Quando eu vou falar, o que é que você faz? Eu sou cantora, acho meio chato dar uma lista de coisa, quando na verdade eu acho uma coisa só também. E dos estilos musicais também é a mesma coisa, porque enquanto eu falava pra você essa coisa do punk rock mesmo, vinha muito pra mim Maracatu de Baque Solto também, que é muito punk rock, sabe? Inclusive, quando eu era da banda da Comadre Florzinha, né? Foi a primeira banda que eu formei, né? Junto e tal. Tinha muito essa coisa da gente ficar num rótulo de regional, né? E até hoje eu sou vista dessa forma também, muito. Mas na Comadre Florzinha era mais ainda desse jeito. E é muito chato, porque não é o que reflete a verdade. E aí tem um jeito muito colonial de se ver também, né? Que se coloca como regional, as pessoas estão ali criando coisas maravilhosas no dia a dia, vai mudando, né? É uma coisa muito rica, muito atual, né? E é como se tivesse ali em redoma, né? O maracatu, não sei o que você vai ter que ler muito livro para saber o que é, né? E para mim sempre foi de uma forma empírica, né? Sempre foi pela farra. Eu falo assim, eu nunca fui pelo caminho do estudo pelo livro para chegar, sabe? O da pesquisa musical tradicional que se fala, né? Inclusive, esse sempre foi um conflito de como as pessoas me veem, porque pela minha cara, o meu shape, quem não me conhecia, não me conhece e vê, imaginava que eu estava ali de pesquisadora. Gente, se eu for uma pesquisadora, eu sou uma fuleira, que eu não tenho nenhuma fita, nunca vi aqui gravar, né? Eu esqueço o nome das coisas, não sou. Eu ia pro Cavalo Marinho, que eu amava aquela farra, de passar a noite toda tocando, cantando, dançando ali, sabe? No Maracatu, na Foz, é a mesma coisa. Eu ia pra ali e vou, né? Vou, sei lá quando, mas vou de novo, com a mesma energia que eu ia pra um show de rock and roll ou pra uma festa de São João. Pra mim, sempre foi isso que ligou. Então eu tenho realmente problema com essa coisa desses rótulos. E essa coisa do regional, né? Sempre isso. Os meus discos melhorou bastante de quando eu comecei para agora, mas ainda tem muito isso, né? Você é visto como regional, Sim, tudo que não né? é Você não é São Paulo e brasileira. Rio vira regionalista. Tem rolado um pouco isso na É, literatura também. Uma variedade de autores, de outras linguagens, de outras vozes, e que tentam, às vezes, encaixar nisso, sabe? Como regionalista. Eu acho que isso acontece muito com o Nordeste, mas tenho visto muito, tipo, com o Norte, com o Centro-Oeste, sabe? nossa, Então, tudo que sim, não é sim. São Paulo e Rio vira, tipo, o outro, né? O que vem de fora, o alienígena. E eu acho que até tudo que a gente está vivendo agora tá abrindo, tipo, o Brasil é muito maior, o Brasil é muito grande. E até na questão de comunicação,
é uma dificuldade, né? Você conseguir atravessar um pouco essas bolhas e conseguir, tipo, chegar... E como que é centralizado aqui também, né? Fica muito o ponto de vista do descobridor, né? Que aí falta muito isso, e é por isso que a gente tá ainda nessa merda racista toda, né? É muito o olhar do descobridor, o olhar da imprensa, de um modo geral, claro que tem muitas exceções, cada vez mais, que continue assim, que aumente, mas na mídia hegemônica, né, tem essa visão do descobridor, isso na música também, né? O que mais rola, e rolava mais, mas ainda é isso, né? O jornalista do Rio de São Paulo que descobriu a cantora do Pará, que descobriu, a cantora do não sei onde, né? Então eu ouvia, tem uma coisa que eu nunca esqueci de um amigo, quando eu cheguei um ator do Teatro Oficina, né? Logo que eu cheguei pro Teatro Oficina, elogiou o trabalho da comadre Florzinha e tal, e falou que era muito legal isso, que Recife trazia muita coisa pro Brasil. Eu guardei isso assim, né? Então, se o Brasil é aqui, né? Mas eu acho que cada vez mais está sendo quebrado, sabe? E é na tensão mesmo, né? É na tensão que isso é quebrado. Não tem tinha essa coisa também como eu fazia um trabalho antes que era muito percussivo, e aí eu, como depois fui pro rock and roll, bateria, baixo, guitarra, tinha muito, as pessoas, né? Mas eu falo as críticas que saíram do disco, né? Tinha muito essa coisa você veio pra cidade grande, né? Veio pra São Paulo e descobriu o rock and roll, né? Gente, mas eu acho Pernambuco muito mais rock and roll do que São Paulo, sabe? Na minha vivência, do que eu tenho, do que eu vivo lá e do que eu vivo aqui, né? Isso falando do meu ponto de vista, né? Então era isso, sair em matéria que eu fui criada nas rodas de ciranda, sabe, umas Uma coisa fantasias, umas exótica, coisas né? assim muito. Eu vim pra cidade grande e descobri o rock and roll. Mas é as narrativas, né, que tentam encaixar. A gente acha que o rótulo tá um pouco nisso também, né? Em qual narrativa eu vou encaixar essa pessoa? Enquanto nós é que estamos produzindo as nossas narrativas, né? Eu acho que isso é um pouco ainda difícil principalmente para a imprensa, para a mídia, para quem sempre deteve, enfim, conseguir aceitar que não são eles mais os únicos detentores de construção de narrativa. Mas o que você falou de ser empírica, eu adorei, assim, no sentido de que você foi aprendendo, porque você frequentava, você estava lá, né? Tem uma questão da presença, né? Do seu corpo estar presente naquele espaço, naquela vivência, e eu fiquei pensando se tem relação com a sua vivência no teatro também. De como o corpo entra na sua criação, de como o seu próprio corpo entra também na sua linguagem e na sua estética e na sua voz. Foi tudo dessa forma, no teatro também. Eu entrei no Teatro Oficina, foi isso. Zé Celso foi assistir o show da Comadre Florzinha em 98, em Recife, no Festival de Teatro. Na soparia acabou o show, ele disse que a gente era as bacantes, que a gente era as pastoras que tinham comido o véio do pastoril, e chamou para fazer bacante. Aí eu vim pra bacante e eu descobri o que era o Teatro Oficina chegando no Teatro Oficina, sabe? O que eu sabia de Teatro Oficina era Zé Celso, entrevistas de Zé Celso, uma coisa de uma lenda que tem em torno dele, mas eu não sabia nada do Teatro Oficina, de bacantes, eu descobri bacante fazendo bacante. Eu lembro que eu estava no hotel com o Isaá, que veio também, e com Vera Barreto Leite, e Vera dando uma aula pra gente, porque ela viu que a gente não sabia nada, veio explicar, contar pra gente bacantes, no café da manhã no hotel, sabe? E aí então por isso que ele disse que a gente era bacante, a gente é sem saber, então se a gente tá ótimo, tá de boa. As mulheres furiosas que despedaçam os homens com as próprias mãos, é isso? Sim, que tocam, que cantam, né, que tomam as rédeas e vão lá, e que nascem com Dionísio e tal. Então, eu aprendi ali também, né? Eu cheguei literalmente, a gente chegou, eu e Isaac de malinha do aeroporto direto pro ensaio, o Zé disse, deixa a mala aí e entra. Né? Então, foi também lá fazendo e descobrindo e catando ali. Né? Então, e essa coisa do corpo é isso. Aí, de repente, eu vi que ali estava tudo que eu queria. Eu me interessava muito por teatro, mas eu não curtia muitas coisas que eu via. Gostava muito de algumas coisas, Trupe do Barulho, João Denis, de lá, né? De Pernambuco. Mas aí, quando eu ia fazer alguma oficina, alguma coisa, eu não gostava muito do jogo, assim, das coisas. E aí, numa oficina, eu disse: esse aqui é o meu teatro, sabe? Que era isso, de cantar, de tocar, de correr, de interpretar, de fazer música, de fazer roteiro, tudo ao mesmo tempo, né?
Então era a partir desse caos as coisas nascendo, e que é o meu jeito de trabalhar mesmo, assim. E aí essa coisa do corpo na Comadre Florzinha não é de que essa coisa machista muito forte e do formato de banda, de rock também, que a mulher, ou ela é a vocalista que tá lá na frente, que no caso era a Fabinho, e eu ficava ali num lugar, muita gente vinha cobrar de minha roupa, eu odiava. Quanto mais cobravam botar figurino bonito, mais eu ia do mesmo jeito que eu vou pra padaria. E aí, essa coisa do figurino veio depois, sabe? Eu comecei a curtir de verdade, depois da oficina, porque no Comadre Florzinha tinha essa coisa, acabou que a gente ficou no formato meio engessado, de uma coisa que veio de fora, sabe? Não era da gente aqui. Quando eu vi. Aí depois do Teatro Oficina eu comecei, me joguei também essa coisa de entender o que era cantar sem tocar, sem estar com tambor, que é totalmente diferente. E aí me veio isso do palco, que eu não tinha antes, e aí veio a partir do Teatro Oficina mesmo. E isso se reflete de alguma forma na escrita também? Tipo, o uso do corpo? Eu acho que sim, porque eu acho que a gente fica mais afoita, assim, sei lá, sabe? De. Eu tô também entendendo isso agora, porque a minha escrita sempre foi essa coisa eterna da gente, que tem muito a ver com o machismo também, né? Principalmente. Que é essa coisa que tantas mulheres falam, até da Dani Arraes tem uma coisa de falar muito da síndrome da impostora, mas essa coisa da gente demorar, né? Eu sempre falava a minha musiquinha, o meu livrinho, eu lembro de uma amiga minha até falou uma vez, a Lei Domingues até, que é iluminadora maravilhosa, falou, por que você faz seu livrinho, sua pecinha? Aí eu comecei a me esforçar para falar meu livro, né? Então, quando eu lancei o Desperdiçando Rima, também que foi 2015, uma insegurança, não insegurança no sentido de acho ruim, mas não conseguia falar, ainda sou escritora, até hoje é meio difícil falar. Então eu acho que talvez essa coisa do corpo, isso eu tô pensando aqui agora, porque você tá falando, Sim, sim, eu mas, tô no fluxo. mas eu Produção de acho que pensamento ao vivo. eu acho que essa coisa do corpo tem a ver com isso também, de você só ter que soltar mais a mão mesmo, porque já soltou o resto, então vai. E teve uma coisa também, como tenho uma banda maravilhosa, né? Que fui eu que formei aquela banda, o menino até falava isso, Mal até falou uma vez, Mal, o baixista, né? Ele falam tanto da gente, mas se você não tivesse chamado a gente não tinha formado a banda, né? Pois é, porque tem uma coisa muito de jogar pra eles o mérito. E claro que eles têm o mérito, são uma banda, a gente faz arranjo junto, eles estão ali, tá ali, né? Eu me jogo aos pés deles nos shows, é uma coisa que né? Mas a questão é que quando isso ia para ser contado, era como se tirassem o meu mérito para passar para eles, sabe? E foi muito legal a postura que eles tiveram diante disso também, tipo Edgar Escandurra, sabe? Rolava muito comigo em entrevista. O que você fez para Edgar Escandurra tocar com você? O que eu fiz? Aí eu comecei a copiar ele, porque ele foi assistir um show no Estúdio SP na época, e ele mandou um recado para mim no MySpace. Falou, se precisa, soube que você tá gravando o disco, se precisar de um paneirinho. Aí eu peguei a mensagem dele no ônibus, assim, eu liguei pros meninos, falei, olha, vai ter outra guitarra, porque eu já tinha dito que não ia ter guitarra, e já tinha catatal. Aí os meninos, como assim vai ter outra guitarra? O Edgar Escandurra, tchau, beijo, né? E aí eu comecei a copiar ele, porque quando perguntavam pra ele em entrevista, ele falava, eu pedi pra tocar com ela. Aí eu respondia, ele pediu pra tocar comigo. Porque o negócio tentavam tirar de mim. E pode reparar isso. Quando falavam do meu disco, eu menti pra você, dava uma lista de todos os homens que trabalhavam. Não cabia mais nada pra falar sobre o disco ou sobre mim. Caraca. E é uma coisa que é muito difícil de falar, porque quando você vai falar, parece que você quer tirar. Eu não quero tirar. Eu boto eles pra brilhar, que eu amo, eu acho maravilhoso. Mas, né, a concepção do trabalho é minha, né? As músicas são minhas, as letras são minhas. Então, eu não precisava dizer isso, né? Um homem não precisa dizer isso. Ele pode ter os caras maravilhosos na equipe dele, não, mas qualquer trabalho bom, bonito, tem uma equipe incrível junto, né? Não é por trás, é junto. Mas quando é mulher, isso é muito mais, né? Ela normalmente é colocada meio de lado, como se fosse a que canta, né? A que vai lá na frente, e não a que tem ideia, né? Isso é muito assim ainda. Inclusive no lançamento do Desmanche, e eu criei uma coisa minha que os meninos sabem, os meninos, né? Mas eu boto sempre o meu nome antes na ficha técnica. Não tem ordem alfabética, sabe? André Lima, é Karina Boa e André Lima. O K vem primeiro que o A. Porque, para tentar driblar isso, e mesmo assim, no Desmanche, eu convidei Regis para produzir, a gente produziu junto o disco Desmanche,
E na primeira crítica que saiu que foi produzido por Regis, né? Regis Damasceno, produtor. Gente, foi Regis e eu, né? Até eu lembro quando saiu o disco de Elza, que foi na mesma época ali, né? O Selvática e Mulher do Fim do Mundo. E rolou muito entrevista das pessoas colocarem, mas o seu. É eterna comparação, né? Mesmo que for Elza Soares, que, né, que não é comparável, não pode, ela tá lá, deixa ela lá, acima de todas nós. Mas mesmo sendo Elza Soares, tem essa coisa da comparação entre as mulheres, que os caras estão de boa lá, né? Tem lugar para todo mundo. E para as mulheres tem que ter a deusa e as súditas, né? É como se tivesse sempre uma para brilhar e a outra tá ali em segundo plano. Né? Então tinha muito isso, que o Selvática é um disco feminista e que as músicas são todas minhas. E o disco de Elza é um disco feminista que homens fizeram as músicas. Para eu comentar isso, não sei o que, gente, é o disco de Elza, ela manda no disco dela, ela chama quem ela quiser para tocar com ela, para fazer música para ela, né? Ela comanda aquilo dali, então tem que respeitar a escolha dela. Sabe? É dela, ela não está ali de marionete dos homens que estão trabalhando com ela, né? Então, eu acho que mesmo quando você está ali, mesmo sendo Elza Soares, mesmo sendo senhora de tudo dela ali, né? Ela mesmo fala, é o primeiro disco que ela pôde escolher repertório, né? Porque antes isso vinha de gravadora e né, na época era outra coisa, né? Então foi a primeira vez que ela pôde escolher um repertório. Então isso não está sendo visto, sabe? E os seus álbuns, eles são independentes, ou não? São. Todos são. O Longe de Onde teve o patrocínio da Natura Musical, mas também foi feito de modo independente, né? A Natura patrocinou a gravação e 5 discos. 5 discos, ó. Natura, patrocina 5 discos. 5 shows de lançamento. 5 shows de lançamento pelo Brasil. E foi maravilhoso, né? Teve essa estrutura para fazer, mas é independente também, não tem um selo, nem distribuidora, nenhum deles. Sim, porque você falou de de tomar as decisões, né? E eu queria muito entender, principalmente do ponto de vista de você produzindo, de você tomando essas decisões independente, como nasce um álbum? O caso do Desmanche foi bem uma cobrança de contratante de show, sabe? Cadê? Não tem outro disco? Porque o Selvática era antigo, de 2015, que na minha cabeça não era antigo, inclusive eu não toquei em muito lugar. Eu não fiz esse show em um monte de lugar que eu queria fazer. Só que aí chega uma hora que para, porque ele fica velho para quem tá contratando o show, e aí tem que fazer outro. E eu ainda tava, então foi meio... Só que aí eu parei para fazer, que foi a primeira vez que eu tive... que eu comecei a fazer um disco através dessa cobrança. Só que eu já tinha muita coisa, né, muito material, e aí eu comecei a pensar em que disco seria esse, e aí a primeira coisa que eu pensei foi mudar tudo. Mudar a banda, né, mudar o formato. Eu tava com muita necessidade de tocar, de voltar a tocar percussão. E todas as minhas músicas, todas as minhas músicas nascem em tambor e voz. E elas são, inclusive eu tenho um show voz e tambor, mas elas são todas voz e tambor. Se tirar guitarra, bateria, o teclado, tudo, elas estão ali. E aí no Desmanche eu falei, não, vou tirar a bateria, chama Maurício Badé, que eu amo, de 1000 anos, desde de quando eu comecei a tocar. E aí e aí tem Charles Texier, que faz o teclado, e algumas bases eletrônicas também, porque eu também sinto falta do motorzinho, do robozinho, do bumbo e caixa, sabe, que a percussão não tem. O tambor tem o bumbo e caixa, mas ele né, tambor tem esse movimento que eu aqui, nossa, né, a galera ouvindo o podcast, eu dançando, aqui dá uma famosa do ai, tambor. Que pena, não dá pra ver. Mas eu curto essas duas coisas e eu tinha, né, nas músicas que eu tinha pro Desmanche, eu tinha necessidade dessas duas coisas. Então eu digo, sai bateria, entra Maurício, ele toca a maior parte das coisas no show, no disco a gente dividiu, e eu toco no show, faço as duas coisas no show, né? Voltei a tocar tambor, mas também canto só. E Regis Damasceno com a guitarra. E aí foi isso, aí eu montei a ideia do disco, das músicas que eu queria, mostrei pra Regis, todo voz e tambor. Falei do que eu tinha pensado, chamei ele para produzir junto e a gente gravou junto. E Maurício chegou no último dia de gravação, assim, a gente gravou em 4 dias, foi muito rápido. E a comunicação minha, tanto com o Regis como com o Maurício, é muito fácil, assim, a gente se entende muito, não precisa explicar muito, a gente fala e já vai. Então, em 4 dias a gente gravou o Desmanche. Até hoje foi sempre muito construindo os arranjos com eles, assim.
a partir de uma ideia minha, mas eles botando as ideias deles nos instrumentos e a gente vendo junto o que é que funciona e o que não funciona. Assim, o Selvática, por exemplo, a música Selvática, quando a gente gravou, inclusive o disco mudou durante a gravação. Eu decidi que ia ser de Selvática quando a gente estava gravando já. Que eu fiz a letra de Selvática, pensei em ter Elke, Maravilha e Denise Assunção cantando comigo. Chamei as duas, elas toparam e eu não tinha terminado a letra ainda, sabe? Denise me cobrando a letra. Manda a letra, Denise, você vai ler, porque não tá pronta. Ela, mas eu tenho que ler. Eu acabei por causa de Denise, é isso, eu sou obrigada a fazer as coisas, não faço. Gente, e essa música é de arrepiar, meu Deus. Eu pensei nela, ela veio, o nome Selvática mesmo eu tirei da Bíblia. Eu peguei a Bíblia que ficou pra mim do meu avô e fui ler a Gênesis e eu nunca tinha escutado a palavra selvática, nem lido. E aí tinha lá os animais selváticos. E aí eu comecei a pirar na representação das mulheres na Bíblia e comparar como elas são representadas com os seres selváticos, né? Que elas são sempre, na representação, né, que está ali, elas são sempre as que traem, ou as virgens, ou as, né? Elas ou são as traidoras ou as virgens. Elas são sempre essas. Eu comecei a pensar numa letra meio como discurso mesmo. Comecei a pensar como se fosse um discurso religioso para desfazer, contando essa história, desfazendo e colocando ela nos lugares dos bichos escrotos da Bíblia, as selváticas. E aí isso mudou o disco todo, porque eu achei isso mais forte do que a ideia que eu tinha antes, e isso acabou puxando, mudando tudo, virou ali no meio. E a música, especificamente, na gravação, ela é um punk rock, né? Os meninos estão lá quebrando tudo, e aquilo ali eles criaram lá no estúdio, sabe? Enquanto a gente fazia, eles criaram aquilo, e eu botei a voz em cima, Elke, Denise. Só que aí no show, eu comecei a não gostar dela no show, porque eu me esgoelava. Ela tem muita letra, então eu era engolida pela bateria, as duas guitarras, trompete, teclado, e não ficava, eu sentia que eu não estava conseguindo passar aquela letra toda pro público, que não é um refrão e uma letra, né? Era o pá, 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 pá. E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer ela no tambor, e no final entra a barulheira inteira, e a gente começou a fazer assim. E aí ela é totalmente diferente. Eu pensando aqui, como que você usa as palavras, a sonoridade das palavras e brinca um pouco com isso. Quando você escreve poemas, eu não sei se todos os poemas do Desperdiçando Rima viraram música ou são músicas. Mas quando você já escreve pensando em ritmo, já escreve musicando. Como é isso da sua escrita e de como o ritmo entra nesse seu processo? O Desperdiçando Rima, eu falava, logo que ele saiu, tinha muito essa pergunta, né? Qual a diferença de escrever para música e escrever um livro? É totalmente diferente. Tudo mentira, porque eu só descobri depois que era mentira, né? Porque o Desperdiçando Rima quase toda eu transformei em música. Tem música do Desmanche, inclusive, que é a partir de coisa do Desperdiçando Rima, que aí eu mudei, né? Botei outras coisas, juntei uma coisa com a outra. Ele acabou quase todo virando música. Ainda tem coisa que eu tô pensando pra ele. Eu quero deixar ele de lado, mas ainda tem coisa pra virar. Mas não tem uma fórmula assim comigo. Eu normalmente pego o ritmo do que eu escrevo já e vai virando depois o ritmo da música. A música é muito em cima do ritmo mesmo. Todo mundo vem junto. Normalmente quando tem alguém que vai substituir alguém da banda, sempre tem isso, assim, sempre, vai na voz, vai na letra, que é isso. Respeita muito mais o tempo do texto do que o contrário, fazer uma coisa 2x2, 4 parará, e bota a letra. Não, a letra subverte, o ritmo da letra subverte o tempo do... Então a palavra guia um pouco isso também. Guia total, guia completamente. Que foda. Inclusive é isso. Normalmente quem vem substituir sempre tem assim, vá na letra, senão você vai se fuder, porque em algum momento você vai querer ir ali no 2, eu tô no 3. Até Rian Batista veio tocar baixo uma vez, fazer um sub de baixo, né? Ele descobriu qual é a sua, é o 3,5. E aí ele chegou com as partituras dos 3,5 lá, e aí na hora fudeu, porque não era aquilo também. Não encaixava. É muito na letra, tudo. Mesmo quando eu faço a melodia antes, sabe? Eu acho que quando vem a letra, ela acaba guiando também. E a melodia acaba tendo que se encaixar. A melodia da voz, eu digo, se encaixar nela. Mas, Karina, tem um momento aqui do meu podcast aqui que eu sempre peço para as pessoas convidadas trazerem
alguma referência, alguma obra, né, que você goste, né? Pode ser um livro, algo que você esteja lendo, um álbum, um artista que te inspira, enfim, alguma coisa que você queira partilhar com quem tá ouvindo, né, para expandir um pouco as referências de quem tá ouvindo. O que você gostaria de indicar? Ai, vieram duas coisas na minha frente, assim, automaticamente. Posso falar das duas? Pode, claro. Veio Jarid Arraes com Redemoinho em Dia Quente, maravilhoso. E veio Priscila Burr, minha irmã, que é fotógrafa e que tá com... Eu de novo vi hoje outro pedacinho do que ela tá fazendo. Ela tem um trabalho não reagente, que é incrível, que ela tá voltando a mostrar. E tem um que ela começou um dia desse, que é a Miúde, que tá no Instagram dela, que é muito lindo, assim, são pílulazinhas de respiro, assim, sabe? É no perfil dela no Instagram? Agonia. Instagram, é. Karina, olha, foi assim, maravilhoso, inspirador poder ouvir um pouco da sua trajetória, da sua forma de criar, que é assim, borbulhante. Então agradeço demais, não só a nossa conversa, mas a sua produção e a sua resistência em seguir fazendo arte no Brasil, que é tão, né, difícil, mas eu acho que que acende várias fagulhas por aí. Ai, obrigada demais também, amei muito. E a mesma coisa, vou voltar tudinho pra você. Seu livro lindo, com essa capa linda, que inclusive eu nem sei se tem, né? Porque tinha uns brindezinhos junto com o livro, mas dá vontade de ter esse guarazão gigante assim na parede. Maravilhoso. E você quer deixar algum recado final para quem tá nos ouvindo? E onde também as pessoas podem encontrar mais o seu trabalho? Eu acho que muitas vezes dá muito desânimo, né, da gente de ouvir as coisas. Em mim, pelo menos, bate muito isso. Eu faço uma lista de podcasts, de livros, de não sei o quê, e vou devagar. Mas eu acho que o recado final, para quem tá ouvindo, para mim também, sabe, a gente forçar a barra, sabe, e ir ouvir, e ler, ir atrás das coisas que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta, consumir essas coisas, sabe? Porque tanto abre janela pra gente, né? Como fortalece, né, todo mundo que tá fazendo isso, né? Então, você gosta do livro, vai lá, compra, lê, gosta do podcast, divulga, gosta do disco, sabe? Eu acho que muito isso, a gente se alimentar e fazer girar essa roda que tá tão abalada. Travada. É isso. Total. Aí mim pra me ver, é o meu nome, é meu Karina Boa aí, as arroba em todo canto, no Instagram. No Twitter eu xingo, né? Falo mal do presidente e de vez em quando posto alguma coisa, mas o Twitter é um lugar muito árido pra... Eu acho que no Instagram tem mais caminhos pra o livro, o disco, as coisas que eu tô desenhando. É mais lá. E é com essa conversa incrível que eu encerro essa temporada de Vale que Conversa. Agradecer imensamente a todas as pessoas que eu entrevistei, que me emprestaram um pouquinho do seu tempo e me compartilharam tanto, se abriram tanto com seus processos criativos, com suas histórias de vida. E para mim foi muito importante, assim, iluminou a minha quarentena poder ouvir essas palavras inspiradoras, dessas pessoas inspiradoras. Espero que tenha tido aí o mesmo efeito com você. Agradecer também o Mário Gog, da Peça Alarme, que produziu essa trilha sonora maravilhosa, mística, misteriosa, alienígena, dançante, que nos acompanhou durante essa temporada. E o que vai acontecer agora com Bobagens Imperdíveis? Bem, eu vou entrar agora no hiato para produzir a próxima temporada, em que eu vou contar histórias. Mas não precisa sentir saudades. Tem aí 2 temporadas no ar de histórias, mas essa de entrevistas. Esse é um ótimo momento para maratonar. E quando volta a nova temporada? Ainda não sei, mas você pode ficar sabendo pela minha newsletter, que eu sempre compartilho o que eu tô pensando, o que eu tô produzindo, o que eu tô escrevendo. Então vai lá no meu site, alinevalek.com.br, e assina grátis a minha newsletter para receber as minhas novidades aí no conforto do seu e-mail e saber quando a próxima temporada de Bobagens Imperdíveis volta ao ar. O que mais eu posso dizer a não ser muito obrigada a você que ouviu, a você que compartilha, a você que apoia. A sua companhia faz muita diferença, significa muito pra mim, né? Ainda mais nesses tempos de isolamento.
E a conversa continua aí nas minhas redes. Para quem é meu apoiador, estamos aí no grupo do Zap. Vamos conversando, me conta o que você achou. Eu sempre adoro ouvir você. Um beijo e até a próxima!